Bom, Renato, boa noite. Queria que você fale sobre o jogo, enfim, o que ele acabou servindo. A gente viu que você mudou alguns jogadores de posição no decorrer da partida, até questão de esquema, fez várias observações, até porque tinha vantagem confortável, né? E passa também para o torcedor aí a questão do Marcelo, né? Ficou todo mundo preocupado, enfim, o que você já pode dizer a respeito do Marcelo Oliveira? Boa noite. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para o Abel e uma pronta recuperação para ele, que ocorra tudo de bom para ele, que gente boa. Um abraço, Abel. O Marcelo já tem que esperar 24 horas, né, para a gente fazer o exame, para ver realmente o que aconteceu com o joelho dele. Vamos torcer que não seja tão grave assim, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que esperar essas 24 horas para amanhã desinchar um pouquinho o joelho dele para a gente poder fazer o exame. Quanto ao jogo, o único culpado disso é o próprio Grêmio. É o que você falou. Fomos a Caxias, buscamos o resultado, fizemos o resultado lá praticamente. E aí, chega no próximo jogo, é normal que o pessoal, né, meio que se acomode, apesar que essa não foi a ordem, mas mesmo assim a equipe brigou, buscou, tentei botar a equipe para frente o máximo possível, troquei alguns jogadores de posição, deixei alguns jogadores que há muito tempo não começavam a partida jogar os 90 minutos, faz parte até em termos de experiência. É lógico que a gente queria ganhar o jogo, mas o Juventude veio realmente para não tomar uma goleada, para não sofrer gol, se fechou, e a gente, por termos aquele placar lá de Caxias ainda, meio que a gente deu uma acomodada, mas é uma coisa normal. Renato, agora tem a semifinal do Campeonato Gaúcho no final de semana e a agenda, a marcação da hora não agradou nada à direção, né? A direção já deixou muito claro isso. O descontentamento pelo Grêmio jogar em Ijuí às 7 horas da noite. Para a comissão técnica, o que significa um jogo nesse horário tão tarde, num município que é distante de Porto Alegre, tendo uma Libertadores da América no meio da próxima semana? Isso pode interferir nas suas escolhas e como você recebeu esse horário para o jogo do Grêmio? Esse é um problema da diretoria, né? Eu troquei algumas ideias com o presidente, com a nossa diretoria, para ver se eles conseguiam mudar das 19 horas para as 17 horas, pelo menos, até para a gente conseguir voltar com o voo fretado, né? E jogando às 19 horas, isso não é possível, porque o aeroporto aqui de Porto Alegre fecha meia-noite, então não vai ter condições, quer dizer, a nossa logística vai ser prejudicada nesse sentido, porque a gente só vai poder voltar no dia seguinte. Então, eu não gosto de criticar ninguém, não. O que eu falei, isso é problema da diretoria, mas eu acho que as pessoas deviam ter um pouquinho de bom senso, né? Era só inverter o horário do jogo do Internacional com a gente, não tinha problema algum. Mas, é que eu falei, isso cabe à diretoria. Mas, sem dúvida alguma, vai prejudicar a nossa logística, justamente por isso. Temos que ficar lá durante a noite, voltar somente no dia seguinte, sabendo que nós temos um jogo importante na próxima quinta-feira, no Chile, mais uma viagem, e sabendo que logo na volta, a gente vai chegar aqui na sexta-feira, praticamente de manhã, sabendo que nós temos mais uma decisão no domingo. Quer dizer, né, tem que ter o bom... E não é a primeira vez. Eu estou calado. Estou deixando isso para a diretoria. Mas é a última vez que eu me calo quanto a isso. É a última vez, porque não é possível, né, que as pessoas não tenham um bom senso numa hora dessa. Renato, hoje o Grêmio enfrentou uma equipe bastante fechada no seu campo, que priorizou muito a marcação. Já é assim há algum tempo com o Tricolor em algumas partidas e provavelmente será no restante do ano. O que tu tira de ensinamentos desse empate em 0-0? O que tu tirou de bom dessa equipe? E, especialmente, parece que no segundo tempo faltou um pouco de infiltração. O Grêmio não conseguiu chegar tanto no gol adversário. O que dessa partida tu pode tirar para jogos que o Grêmio vai ter, principalmente contra equipes tão fechadas assim? Você colocou bem, nós já tivemos esse tipo de jogo, é difícil, não é só difícil para o Grêmio, é difícil para qualquer equipe. No momento que você coloca 10 jogadores à frente da área, é difícil você penetrar. Aí entra a malandragem, a inteligência do jogador, a movimentação do jogador, entendeu? Quanto mais você se movimenta, mais espaço vai abrir. Mas hoje ainda não vou querer ficar tocando sempre na mesma tecla, mas hoje
o time estava acomodado. Acomodado não foi o que eu pedi, mas é uma coisa normal no futebol. No momento que você vence uma partida por 6-0, é normal. Por isso que eu queria ter colocado uma equipe totalmente diferente hoje. Eu só não coloquei porque eu tinha que dar ritmo de jogo para os jogadores, senão eles vão ficar muito tempo sem jogar, devido ao nosso jogo na próxima semana pela Libertadores. Então fica difícil, mas é normal. Principalmente, pode ter certeza que ia ser um jogo totalmente diferente se o Grêmio tivesse tido outro placar em Caxias. Então hoje, o mais importante de tudo hoje foi os jogadores terem jogado 90 minutos, o caso do Tardelli, o próprio Montoya, o Marinho voltando, o próprio André jogando também novamente os 90 minutos, a volta do Léo Moura, mais uma chance para o Darlan. Então hoje foi mais em termos de experiência. E aquilo que eu falei, gente, não é menosprezar o adversário de maneira alguma, mas os únicos culpados somos nós, por termos obtido aquele 6-0 lá em Caxias. Ô Renato, acho que você já um pouco antecipou, pelo que eu entendi da sua resposta, que lá contra o São Luís pode ser uma equipe um pouco descaracterizada, uma alternativa até, pela viagem, pela questão da importância do jogo da Libertadores. O que você vai fazer em função até da defesa, até da lesão do Marcelo Oliveira, que, pelo que a gente viu na imagem, deve ser uma lesão séria? Você já não tem o Paulo Miranda, pode usar o Kahneman nessa decisão, e queria que você nos falasse se você já definiu quem será o centroavante para enfrentar a Católica na quinta-feira. Não, a Católica na quinta-feira nós vamos ter um atacante, pode ficar tranquilo, mas antes nós temos que pensar no São Luís. Quanto à defesa ou qualquer outra posição, o time já está na minha cabeça. Na minha cabeça não tem dúvida alguma, mas eu não vou revelar na equipe que vai enfrentar o São Luís. Até porque, como você mesmo falou, é mais uma decisão daqui a 3 dias, depois tem outra decisão no Chile, depois outra decisão aqui em Porto Alegre. Quer dizer, é uma semana pegada, uma semana importantíssima para a gente. Por isso que desde o início do ano eu tenho feito esse rodízio aí, está todo mundo bem. Pode ter certeza que, independente de quem jogar, seja na zaga, seja em qualquer outra posição, tem total confiança do treinador. Renato, você chegou a conversar já com o médico gremista, o Márcio Dornelli, sobre a gravidade da lesão do Marcelo Oliveira. O que dá para falar para a gente nesse momento sobre a lesão do jogador? E também uma avaliação sobre o Diego Tardelli. Ele até se movimentou hoje, você falou que foi importante ter observado ele durante os 90 minutos. Ele até faria um gol, né? Foi um erro de arbitragem, não estava impedido, mas acabou que o gol foi anulado. Quanto ao Marcelo, eu falei, a gente tem que esperar 24 horas para a gente fazer o exame. Ele vai ficar um tempo parado. Quanto tempo, não sei. Vamos torcer que seja o mínimo possível, né? Estava bastante abalado no vestiário, eu conversei um pouco com ele. Agora ele está mais tranquilo, mas vamos esperar o resultado do exame. Quanto ao Diego Tardelli, que eu falei, ele ficou muito tempo na China. Por a gente ter esse resultado hoje, 6-0, ele começou jogando, porque é um jogador que precisa ainda se adaptar melhor, porque ele não sofre nenhum tipo de lesão. O futebol na China é totalmente diferente do futebol brasileiro. E foi importante a movimentação dele. Não adianta a gente querer exigir tudo do Tardelli em pouco tempo. É um jogador diferenciado, já deu para notar, mas daqui a pouco ele se entrosa melhor ainda com a equipe. Vamos dar tempo ao tempo para ele. Foi importante ele ter jogado esses 90 minutos para ele readquirir o ritmo de jogo, até porque desde a estreia deles, antes disso, fazia de 3 a 4 meses que ele não jogava. Então esse tipo de jogador a gente tem que tomar cuidado, mas eu gostei da movimentação dele. Renato, como é que tu viu a atuação do Léo Moura depois de 60 dias sem jogar? Foi bem. O Léo Moura, lógico, ele precisa do ritmo de jogo. 60 dias a gente diz, mas basicamente até muito mais, né? Porque ele jogou só uma partida, eu acho, ele tinha jogado só uma partida, se eu não me engano, esse ano aqui, voltou das férias, quer dizer, se você botar na balança, fazem quase 4 meses. Mas ele voltou bem, eu sabia que ali eu ia ter que trocar, porque não iria aguentar os 90 minutos. Mas o importante é que ele está totalmente recuperado da lesão, é mais um jogador que a gente pode contar com ele. Renato, eu queria que tu falasse um pouco sobre o Montoya, né? Hoje ele cobrou uma falta, obrigou o goleiro do Juventude a fazer uma grande defesa. Ele joga tanto pelo lado, né, que tem outras opções, Marinho, Alisson e o próprio Tassiano, e hoje também ele jogou um pouco mais recuado ali.
Queria saber se tu pensa nele jogando apenas também pelos lados ou também jogando mais como opção de volante. Depende da partida, depende do que a gente precisa, depende da movimentação das peças. É aquilo que eu falei, é importante você ter jogadores em campo que jogam em mais de uma posição, porque às vezes eles não precisam sair da partida, é você trocar eles de posição, tipo o jogo de xadrez, é você saber movimentar as peças. Ele já jogou por ali, não foi eu que inventei ele por ali. Ele jogou várias vezes aí em outros clubes por ali, eu já sabia disso. É importante até porque ele foi bem também jogando por ali. E é importante que a gente tenha opções para as próximas partidas, independente se ele começar uma partida ou não. Eu sei que eu posso colocar ele ali e ele vai bem, até porque hoje, quando ele foi por dentro também, ele esteve muito bem. Renato, quero continuar no tema ali, ponta direita do Grêmio, digamos assim, hoje. Tu tem várias opções para essa localização de campo e talvez seja hoje, pelo menos para nós, né, a maior dúvida. Para ti, com certeza, tu já tem uma certeza na cabeça. Isso pode variar de jogo para jogo ou tu espera, em algum momento, utilizar só um jogador para ele ter um ritmo por ali? As duas coisas. Depende do jogo, depende aonde, depende do que a gente precisa, ou daqui a pouco acerto esse jogador que jogue por ali, jogue muito bem e a equipe se acerte. Entendeu? Então, enquanto isso, eu vou testando, tenho dado oportunidades para todo mundo. É importante que cada um procure receber a oportunidade da melhor maneira possível. E é o jogador que se escala, mas você colocou bem, é o meu pensamento. Depende muito do que a gente precisa também. Às vezes o Grêmio precisa se expor um pouco mais, joga um tipo de jogador. De repente a gente não precisa se expor tanto, aí pode ter certeza que é outro tipo de jogador. Então vai depender muito do que a gente precisa. Renato, hoje a gente viu o Rômulo jogar de zagueiro, ele que é volante, o Bruno Cortes, que é lateral, jogar de zagueiro. O Maicon, acho que no fim do jogo também já estava mais ali atrás na zaga. Quantos jogadores mais você tem treinado para jogar como zagueiro? Como é que são esses treinos? E se a direção passou para você que está contratando algum zagueiro para reforçar? Eu sempre treino durante a semana, às vezes nos coletivos, nos jogos treinos, eu sempre coloco um jogador fora de posição justamente por isso. Para que daqui a pouco, numa emergência, como tem acontecido, o jogador não é que seja bem adaptado, mas já treinou por ali. Até porque a gente vem tendo problemas de zagueiro. Então o Rômulo já treinou por aí, o Michel já treinou por aí. É importante você ter esses volantes que não tem tanta diferença assim de jogarem ali atrás. Quanto ao zagueiro, a gente tem conversado, mas hoje mesmo no vestiário eu passei para a diretoria que nessas horas tem que ter muita calma. Por quê? Porque no campeonato estadual a gente não pode mais inscrever. Na Libertadores, só na outra fase, que vai demorar bastante. Então não adianta a gente querer trazer um jogador, errar no nome, e daqui a pouco, né? A gente trazer, gastar um dinheiro e de repente ver que não era o jogador que a gente queria. Então a gente tem visto sim, a gente está correndo atrás de um zagueiro, mas com calma justamente por isso, porque agora a gente não pode escrever no estadual e na Libertadores só na outra fase. Sem dúvida alguma a gente vai trazer um zagueiro, mas a gente vai procurar de todas as formas não errar no nome. Renato, e nessa procura, como é que foi a sua observação dos meninos que estavam com a transição na Europa? Chegou a observar algum ou outro ali? Dá para trazer alguém para o grupo principal, escrever daqui umas oitavas de final de Libertadores? O Rodrigues é um jogador que vem treinando com a gente, ele estava inscrito no estadual, aí teve essa excursão aí da transição, e a gente escreveu o Tardelli no lugar dele, mas a gente está atento não só aos zagueiros da transição, da base, a gente está sempre atento a todas as posições, tanto é que quase toda semana a gente treina contra os garotos. Então o Grêmio tem descoberto vários garotos justamente por isso, porque eles têm treinado com a gente. E ali a gente observa bem todos os jogadores, quem tem condições de estar no profissional, a gente dá aquela lapidada. Mas com garotos a gente tem que ter bastante calma, né, para não queimar eles. Renato, saindo um pouco desse contexto do jogo e voltando a falar sobre essa situação do Abel Braga, que passou mal ontem em campo, a gente sabe que esses momentos em campo são de fato de muita tensão, então queria aproveitar para te perguntar quais são os cuidados que você toma hoje em relação à sua saúde, já que recém passou por um procedimento cirúrgico, né, inclusive igual ao que o Abel vai ser submetido amanhã. Então, queria saber como é que você lida hoje com essas questões relacionadas ao estresse da profissão. Eu estou muito bem em todos os sentidos, graças ao Dr. Leandro Zimmermann e a equipe dele toda.
Mas é o que eu falei, a tua pergunta foi muito boa. É aquilo que eu falei logo depois do procedimento. Eu já devia ter feito o meu procedimento, porque todos os anos eu faço os exames, então eu sabia que eu tinha que fazer esse procedimento. Eu só estava empurrando com a barriga. Então não foi da noite para o dia, tem que fazer. Então, fui com calma, falei com o presidente, com a diretoria do Grêmio, vou precisar fazer no início do ano, eles autorizaram, fiz. O mais importante de tudo, existem vários tipos de procedimentos, entendeu? Nesse sentido aí. Mas o mais importante de tudo é a pessoa fazer os exames, entendeu? A pessoa não tem que esperar, de repente, acontecer o pior e ter que sair na corrida. Então, é por isso que eu aconselhei, depois do meu procedimento, que as pessoas precisam fazer os exames. Não sei se é o caso do Abel, se ele deixou de fazer os exames. Então, independente da idade, eu acho que é fundamental, é saúde. Então, é importante as pessoas fazerem seus exames, não somente em termos de coração, mas os exames gerais, porque daqui a pouco se descobre alguma coisa que no início tem cura. Depois pode, agravar um pouquinho a situação. Então, é por isso que eu desejo tudo de bom para o Abel. Espero que não seja nada grave, mas ele está, com certeza, em boas mãos. Comigo, estou liberado para tudo. 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 Deu para entender? Estou rindo, mas é tudo. Tá bom. Valeu? Eu fiz uma cirurgia de hérnia e não estou liberado para tudo ainda, ao contrário do Renato. Teco, jogo é importante no final de semana, mas o horário dificulta bastante a questão da logística, né? Como é que foi o trabalho da direção e a negociação da direção nos últimos dias na tentativa de reverter essa situação? E o que o Grêmio ouviu das partes? Como o Grêmio se sentiu no meio de tudo isso? Não, a tua pergunta é boa. Eu tinha até comentei com o presidente sobre isso. Eu fico assim abismado às vezes vendo que, por exemplo, a federação é um órgão que propicia um campeonato, propicia as condições de se disputar um campeonato. Cada time tem as suas qualidades individuais. Agora, quando chega nesses pontos assim, onde tu vê que tem alguma coisa que pode complicar um pouco na logística, inclusive que o Grêmio joga mais de um campeonato, a gente faz uma solicitação, simplesmente troca o horário. Troca um horário daqui, mudam, em vez de você jogar às 7, se nós jogássemos às 4 da tarde, não teria problema. Se jogasse às 11 da manhã, não teria problema. Não, nada pode. E é estranho, assim, porque aí joga em cima, essa culpa toda em cima da grade da TV. A grade da TV quem faz acho que é um gaúcho que mora no Rio, lá, que faz o jogo daqui. Então, é meio estranho esse negócio. Eu não gosto muito disso. Eu acho que provoca um desequilíbrio, e esse desequilíbrio nós vamos ter que enfrentar de qualquer forma, porque não tem como fazer diferente. Fazer o quê? Tem que enfrentar sim, mas é um protesto realmente que a gente faz, veemente, no sentido de que teria que ter um pouco mais de compreensão e bom senso para resolver essas questões aí, que elas complicam efetivamente os times. Hoje está complicando o Grêmio, pode ser que no futuro complique outro time. Bom, eu vou te fazer duas em uma aqui. Primeiro, questão do Marcelo Oliveira, o Grêmio já estava correndo atrás de um zagueiro. Provavelmente agora vai ter que correr atrás de 2, imagino eu que seja isso. E eu quero que você fale sobre essas dificuldades que estão sendo para encontrar como vocês vão fazer para encontrar um segundo, se for necessário contratar. E sobre Ijuí, até por essa questão de só poder voltar na segunda, né? Tem uma viagem já no começo da tarde da terça-feira. O Renato vai ou o Renato fica treinando o time da Libertadores? Não, o Renato vai participar, vai para Ijuí junto conosco. Não tem outra forma, tem que ir, né? Porque o jogo é importante, é o primeiro jogo da semifinal, e embora seja importante o jogo da Libertadores, mas a gente está disputando, de novo, 2 campeonatos, então é importante que tenha o máximo, o melhor possível assim, de jogador que a gente possa fazer dentro dessa logística para poder enfrentar as 2 partidas, tanto a de Juí quanto a outra, então a gente vai com o que tem de melhor, não tem outra forma. Os zagueiros... Pois 2, né? Não sei. Os zagueiros, a gente, como o Renato colocou agora, não podemos escrever ninguém agora, nesse momento, nem para o Campo Gaúcho, nem para a Libertadores. Então, a gente tem um pouco de calma, como ele colocou, uma forma de acertar e buscar o zagueiro que efetivamente precise. O caso aí, o Rodrigues, que já está conosco, que foi na Europa ali, a informação que a gente tem é que ele foi muito bem lá nos Jogos da Europa. Então, provavelmente... vai ser recolocado dentro do profissional, então seria um zagueiro que reporia
essa questão. Então, buscar, de repente, mais, talvez, em vez de ser 2, talvez um zagueiro só. Mas é coisa que a gente tem algum tempo para conseguir. Pois é, Deco, quero lhe perguntar justamente do Rodrigues. Por que esse jogador foi retirado da lista do Campeonato Gaúcho, sabendo-se da necessidade de o Grêmio contar com mais zagueiros para essa temporada, para a inscrição do Galhardo, e atletas que nunca entram na partida seguem na lista? Lincoln, Vico, principalmente, que é um jogador que atuou pouquíssimo com a camiseta do Tricolor, mas segue na lista, sendo que o Grêmio já teve problema em determinado momento com os zagueiros. O Rodrigues, na realidade, as soluções, no caso dos zagueiros, as soluções internas, o Grêmio tem as soluções internas, tanto que ele está jogando hoje com o Rômulo, joga com o próprio Michel, então a solução interna teria. Nesse contexto, se entendeu que ele poderia, nesse momento, participar da excursão e inscreveu o Galhardo, que se entendia, de repente, que entende que ali que é um lugar mais complicado um pouco para ter uma substituição, né? Então, só nesse contexto todo, é uma questão só temporária. Sim, são jogadores que... Mas tu observa que o ano passado, e o Grêmio joga várias competições, jogadores que estão no plantel, têm condições, eles efetivamente vão entrar em algum momento, eles vão ter que entrar. Então, não acho que nesse contexto todo que a gente analisa, porque não é uma coisa pontual, né? E aí, nesse contexto, entendeu que, como estaria bem... Claro, não nos contava que fosse ter 2, 3 lesões, mas aí o imponderável, né? O Deco, qual é a maior dificuldade que o Departamento de Futebol está encontrando para trazer o zagueiro? Porque acho que o ano passado também já se tentou, em algumas oportunidades também houve uma improvisação, claro que é por uma série de fatores de lesões, mas este ano especificamente, qual é a maior dificuldade? É um nome no mercado? É questão do preço? São muitas variáveis que tem, né? Às vezes um zagueiro que a gente interessa e é um preço muito alto, e tu tem uma zaga que praticamente é imbatível, no caso do Jeromel e o Kahneman. Aí o cara, depende do jogador que tu pode buscar, um jogador que vai vir, ele tem que vir para tentar compor o plantel. Então, são muitas variáveis que envolvem isso aí, né? Então, a ideia, mesmo nesse momento, a gente está tentando ver também o pessoal por exemplo, da transição que tem, se tem algum potencial para logo ali adiante, é só uma questão de ganhar tempo, né? Agora vamos ter que buscar um zagueiro de verdade. Sobre zagueiro ainda, seguindo nesse tema, Deco, se especulou um nome, que foi o nome do Paulão, né? Inclusive, se colocou de que o Paulão não viria justamente pelas tratativas com o Internacional, por esse vínculo que ele tem com a equipe colorada. Queria que você relatasse para a gente os bastidores dessa questão, se realmente houve, e também sobre o jogador Michel. O Grêmio tem tratativas com ele para renovação de contrato, como é que está essa situação? O Michel, estão conversando com ele tranquilamente, aí provavelmente, se não essa semana, aqui, no caso da sexta-feira até amanhã, a gente deve estar já assinando com ele aí, mantendo ele dentro do plantel como está previsto. Agora, do Paulão, foi sei lá, surgiu ontem, quando eu vi, eu recebi acho que uns 5 ou 6, até o Serra me ligou, telefonema, sabendo que do Paulão, disse, olha, eu não sei. Nós não tivemos nenhum movimento em relação ao Paulão, em relação à contratação, enfim, pode ser até eventualmente ter discutido o Paulão numa lista de vários zagueiros que se ouviu aí durante até o próprio ano passado, mas quanto a isso, nada de formal oficial. Deco, nesta quinta-feira a Conmebol anunciou mais uma multa ao Grêmio em virtude a uma suposta falta, segundo a Conmebol, do Grêmio de integrantes numa reunião técnica lá em Rosário no jogo de estreia da Libertadores da América. O que o dirigente do Grêmio pode dizer sobre essa situação? Eu acho que foi uma questão de interpretação, porque a pessoa que foi interpretado que não seria da área administrativa, mas é um cara que faz a parte administrativa junto, então acho que foi só uma questão de retórica, não sei se discutiram, mas ele não é mas ele isso foi uma coisa assim uma coisa mal entendida, mas a pessoa estava lá. Agora eu tenho que tentar descobrir por que essa multa, porque tem que ter um crachá de administrativo aqui para dizer, sei lá. Deco, hoje saiu aqui no centro, no Corriere dello Sport da Itália o forte interesse do Milan no Everton, né? Que o Milan está ali com o fair play financeiro da UEFA próximo dele, né? Ali nos calcanhares, e que o Milan estaria disposto a oferecer 40 milhões de euros, que é a metade da multa do Everton. Não tem ainda uma proposta, mas
vocês topariam daqui a pouco negociar com o Milan por esse valor, 40 milhões de euros? O próprio Everton, né, conversando com o Paquetá, teria afirmado que gostaria de jogar na Itália, no Milan, ou apenas pela multa? Não, se aparecer alguém com uma proposta dessa, a gente começa a conversar, porque não efetivamente que tenha que aceitar uma proposta desse tipo, mas pode ser o começo de uma negociação, mas em princípio, a hora que vier efetivamente, a gente senta e negocia. Não é assim, vou pagar, então paga multa. Então é bem nessa linha mesmo. Acho que podemos conversar, se houver. Deco, ainda sobre o zagueiro, a gente sabe que a dificuldade ela já vem de outros anos e quase todos os clubes têm dificuldade para esse tipo de jogador. O Grêmio tem assim um perfil definido para esse jogador? Existe um perfil, por exemplo, tem que ser um zagueiro canhoto, tem que ser um zagueiro que saia mais para a bola, ou tem que ser um zagueiro mais para a sobra? Existe essa conversa entre vocês? Ou realmente tem que ser um jogador que tenha capacidade, a qualidade de simplesmente usar a camisa do Grêmio como o Paulo Miranda chegou e não sente o peso e também aceita em alguns momentos ficar na reserva do Kahneman e do Jeromel? Não se tem um perfil de como é que tem. O time do Grêmio ele joga muito, pode ver, praticamente não rifa uma bola, a bola sempre sai jogada de trás, o zagueiro também sai jogando, tem uma posse de bola ofensiva, tem infiltração, inclusive joga pelas beiradas, né? Então, um zagueiro, se for um zagueiro quebrador, obviamente que o zagueiro quebrador no time do Grêmio não vai jogar. Então, é um zagueiro que tem alguma técnica, que preferência é um zagueiro que possa jogar também pelo lado esquerdo, até porque o Kahneman é uma linha assim, é meio que genérico, mas são, digamos, um zagueiro com técnica e com velocidade. Esse seria o perfil.